E lá é o seguinte, lá a madeira do veludo é uma madeira, acho que de umas mais fracas. Não tem aquela raiz aquela Ela é rasa. de fundo, não. É. Só aquelas raizinhas assim, Espalha ó. e... Espalha, né? Então qualquer ventinho que dá, elas caem. E Lá seca. no cercado tem muito veludo seco caído. A gente aproveita o veludo seco ali, caído, né? E corta. A gente não derruba árvores pra dentro. A gente pega só aquele seco. Então não é uma coisa assim que, se fizer com cuidado, não é coisa de prejudicar a natureza, não. E você vê um saco de carvão na pedreira, ele dura um bom tempo. E nós nunca aconteceu de passar um fogo. Por quê? Porque pai é lavador mesmo, né, povo de roça aí. Então a gente sempre fazia o aceiro. A gente fazia o aceiro bem grande. Assim, não saia roçando, sabe? Geralmente a gente procurava um lugar mais ralo que tinha. Sem árvore. Sem árvore. Aí a gente pegava, tirava só os pancadas, né? O capim. As folhas podres, aquelas coisas que poderiam pegar um incêndio. Faz sempre as coivaras pequenas. Porque eu já vi pessoas fazendo coivara que colocam meio mundo de pau, assim, faz aquele, né, aquele trio enorme. Então a quentura é muito grande, mano. Até para encostar, porque você não pode deixar Então, queimar direto. É. Aí qualquer vacilo ali pega mesmo. Pega. Mas pai, até hoje, a gente nunca aconteceu de botar um fogo no mato. E ele sempre falava comigo, cuidado, viu? Quando eu ia mais os outros, cuidado com o fogo não pegar. E antigamente que levava o carvão na cabeça lá, Tonhão. Era daqui, ó. Lá pra onde eu trabalhando e ele na cabeça. Quantas vezes a gente tem ido em incêndios, que muitos dizem que até a gente botou fogo na serra, já escutei muito isso. Quem deve estar botando fogo são os cortadores de pedra. Quem primeiro chega nos focos de incêndio somos nós. A brigada voluntária daqui da comunidade, nós fazemos parte dessa brigada. Então a gente sente muito, a gente sente assim, uma falta de respeito por a gente ser pobre, por a gente ser de condição fraca. E se a gente aproveitasse esse momento que a gente está aqui no Fole, para vocês contarem uma daquelas histórias que vocês falaram ontem? Do marrão. Do marrão? É. Mas isso vai ser apresentado, né? Essa parte depois. Algumas dessas coisas aí, de acidente, tipo arrancar o cabo do marrão, que é engraçado. Doeu meu dedo, mas ficou engraçado, né? Eu quis ser herói e acabei arrancando tanto no dedo. Igual aconteceu comigo, acho que não aconteceu com ninguém não, tá? Toninho e João pelejando para tirar o cabo do marrão, que tinha quebrado, né? Ficou curto. Aí eles estavam batendo. Ó, pai, é como se estivesse fazendo assim, ó. Vamos supor que aqui é o marrão, ó. E eles estavam fazendo assim para tirar. Nada, não saía. Eu acho que de tanto eles forçaram, rapaz, foi amolecendo, né? Mas eles já tinham desistido. Aí era 8 quilos o marrão. Tava curto, eu falei, eu quero ver se eu não tiro aí. Mas peguei esse marrão e fui pra cima da serra. Rapaz, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou tirar o marrão, rapaz, quero ver se eu não vou tirar. Aí, olhei pra ele assim. 2 peão fortes dizendo que não tem condição de tirar um marrão desse, rapaz. Aí fiz assim, dei 3 pancadas. Se é de pegar no marrão igual ele estava fazendo, eu peguei aqui, no cabo. E fui fazer assim na pedra. Fiz assim. Quando, na terceira vez, esse marrão desceu de vez. Pegou meu dedo aqui. Fez um calo, acho maior do que o dedo. Um calo de sangue. Os caras ficou morrendo da risada de minha cara e eu subi a serra. A serra sentindo dor. Eu já vi. Foi um motivo de comédia, mas ali eu senti dor, viu, bicho? De todo caso de pedreiro que eu já vi, assim, de acidente. Teve uma vez que eu tava também mais pai lá em Alvino. E a galera tava toda cá embaixo de Canelaí. E a marido achou de meio. Eu dei um forte numa pedra e a filha pegou o picote debaixo da pedra.
Na hora que ele meteu a mão de baixo, a pedra desceu. Desceu e prendeu a mão dele. A sorte dele, sabe qual foi? A pedra caiu em cima do areião. Em cima do areião, aí não amassou a mão dele. A areia amorteceu. Aí quando eu cheguei, o pai já tinha cavado por baixo da areia. Ele tirou a mão de baixo. Grama. Foi aí, pastor? Não viu não, moço? Moço! Fica enraçando demais, rapaz. É. Vendo uma força aí? Chega aí. Chega aí. Pera aí. O sujeito tá com o cabelo assanhado. Ah, tá igual o meu. Tudo isso é pra não trabalhar no sol, tá? Aí tá bom. Agora deixa eu recuperar as paias que eu perdi. É, vai tentar Aqui na recuperar. pedreira Aí. tá faltando paia. Pois é. Agora ficou até bonito, parecendo um bocado de vitrô. Deixa isso pra amanhã. Trabalhar porque amanhã. Pera aí, moço. Amanhã é quinta, menino. Quero um pouco aí, vazar um pouco aqui, moço. Aonde? Amanhã é quinta-feira, rapaz. Amanhã é quinta-feira, rapaz. Amanhã tem que fazer pelo menos 15 pedras aí, senão. Os caras tá rico mesmo, viu? Aí, o que, rapaz? Vou trazer uma energia positiva aqui pra essa. Bata, moço. A candelão. Ei, pera aí, moço. Quero um pouco aí, moço. Vamos vazar um pouco aqui, moço. Dá certo não, moço. Ai, Dá certo não, que amanhã. Amanhã é quinta-feira. mais tarde eu posso parar lá. Deixa o sol baixar mais um pouco, que tá muito quente. Agora o senhor vai me desembatar de agora, viu? Calma aí, moço. Espera, moço. Vai trabalhar pra lá, vai catar quadrinho, Vamos moço. trocar uma ideia, moço. Ontem eu fui pra reunião da pedreira lá, moço. Da pedreira? Sim, o negócio da filmagem que nós vamos fazer lá, moço. Se ele estivesse aqui agora, eu ia filmar. Eu com preguiça. Pera aí, mano. Ele disse que pedreira na Chapada Diamantina não é bem vista. Mas o que a gente questiona é o seguinte: se nós trabalhássemos de acordo às normas dos órgãos ambientais, tivesse um horto, plantasse ali, aterrasse os buracos, tá? Tem jeito. Para tudo tem jeito. O que não tem jeito é o povo ficar do jeito que está. O governo quer arrecadar imposto, quer arrecadar, mas também não quer cumprir com sua parte. Porque eu tenho certeza que todas essas secretarias do Estado teriam condição de fornecer um grupo
para sair ajudando essas pessoas, essas pedreiras aí paradas, esse pessoal que trabalha, que não tem condição financeira, de botar um advogado, de botar um contador, de formar grupos para ajudar essas pessoas, assessorar a gente vai fazer como, se a gente também não tem dinheiro nem para sustentar a família. E a nossa pedreira hoje, no momento, ela está interditada, ela está embargada. Legalmente, nós temos um papel, um documento de embargo na mão. Assinado pelo CREA, pelo INEMA. Ele assinou o papel de embargo da pedreira. Da associação, eu assinei o documento. Nós estamos correndo atrás aí, nós temos uma geóloga que está com essa documentação na mão, o Ministério Público, representado por Dr. Augusto Lençóis, sabe da nossa situação. Esse processo já entrou, já saiu da junta comercial várias vezes, a JUSEB lá em Salvador. Nada dá certo. Quando entra na JUSEB, julga o processo, volta para a mão de novo. Ah, tá faltando isso. Aí vem nós. Precisa assinar de novo. Beta esse espião tudo para assinar esse papel. Muitos já não estão mais na ativa da pedreira, já estão tudo viciados em bebida. Já não tem mais condição de assinar. Eu não sei nem se legalizar, se vai ter a mesma quantidade de gente, porque eles não estão mais nem com perspectiva nenhuma de legalizar isso. Mas volta para o Ministério Público. Lá analisa, vai para a junta comercial de novo. Volta para cá dizendo que está faltando coisa. Aí veio já 10 vezes, né? Eu já até desisti. A pobre da geóloga sumiu para lá também, a gente não pergunta mais nada, ela também já está descalqueada. Aí teve um cara que chegou aqui, né, do Zonga aí, vocês têm que caçar o serviço, tem que ir trabalhar de pedreiro, não sei aonde, não sei aonde. Mas tá faltando emprego no mercado. Não vai ter emprego para tanto pedreiro, então tem que ter o cortador de pedra. Porque de qualquer maneira é um trabalho que dá o sustento para o povoado. E eu particularmente gosto de cortar pedra. Se tiver minha pedrinha para cortar, eu corto tranquilo. Também gosto. É um serviço pesado, a gente sabe que é pesado, não tem serviço leve para todo mundo. Vamos ver se vai funcionar aqui. Essa ferramenta é a que dá a direção ao corte, né? Chamada raia. Ali são os aços de fogo, aqui é a raia. Tá molhado? Não, né? Coisa 70 não dá? Vai embora carregar, né? Oxe, você fica aí doida. Fogo! Ao fogo! Queimou! Olha lá, amor. Você pôr a pedra no meu certinho. Teve na rua. Já saiu o paralelo, pronto. Mas saiu na raia. Rapaz. Um tiro feio desse, mano. Um filme que foi realizado semana passada. Muito bom por sinal. A gente detonando uma pedra que muita gente não sabe como é que chega até o paralelepípedo, até o bloco ou a marroada para construir um muro. E a gente mostrou como é que faz para transformar essa pedra num material de construção. Interessante. Mas causou na cabeça da gente um certo medo, um certo receio das autoridades, a má interpretação, que a gente quer mostrar uma realidade, uma cultura para as pessoas. E o medo é justamente das autoridades criar um problema com a gente com relação a isso, né?
O problema é uma imagem dessa, se cair, até aqui na comunidade nossa, se botar no WhatsApp aí, tem gente que denuncia. Aqui dentro tem. Aqui tem gente venenosa que você não imagina. O que eu tô tentando fazer com vocês, Cassim, desde o início, é construir essa relação de confiança, né? Aproveito para repetir mais uma vez, né? Nada disso que a gente está fazendo vai ser divulgado ou vai sair daqui sem a autorização de vocês. Então a gente vai assistir tudo isso. Eu sempre me preocupei com a questão de filmar o fogo. Eu nunca, né, no nosso planejamento, nunca estava previsto a gente filmar o Eu não fogo. sei nem como é que você fez aquela filmagem, porque a gente que detona o trem aqui, corre assustado, não dá nem tempo olhar para trás para poder pra ver onde é que vai correr, você ficou ali na calma e tal, botando a câmera, muita coragem, viu? Tá Você vendo? tá vendo escapou pra cá? Aleluia. Só que esqueci, não tem negócio de pegar digital, não tem pouco, não tem nada, só um treinamento. Vou ver que se quiser fazer mentira, Uma vez que é bom de mentira, hein? vou ver que não. Ia um pouco mais. Aí. Vamos falar de quê do meio fio? Aí eu vou querer um preço, você vai baixar. Vai baixar assim que você vai virar as costas, você vai dar uma passada. Eu vou conversar com o Cassinho aqui. Esse cara aí tá querendo passar a perna na gente, rapaz. Como é que pode? O meio fio todo mundo tá comprando aqui de R$7. Ele vem pra cá de 5, de 4. Você vai querer pagar 4. Você vai querer pagar 4. Vou chorar e não vai ter jeito. Vai morrer nos 4. E depois eu vou ficar aqui coçando a cabeça. Essa miséria, eu vou xingar até umas horas. Como é que pode uma coisa dessa, rapaz? Nós não vamos pra frente não, moço. Só a vida da gente como tá, moço. Nós vamos crescer igual o rabo de cavalo. Pra baixo. Já tá ensaiado, né? Pronto. Pode ser, Paulo? Tô com meio rouco, mas dá pra sair. Não, mas aí, hein, Paulo? Tu tá com dinheiro aí? Tá, moço. Aí, pois é, você vai intimidar a gente com dinheiro, porque o cara com dinheiro na mão não tem como correr. Entendeu? Aí você vai passar o dinheiro pra Cassinha aqui. Eu fiz não precisa nem contar, você vai só pra fazer uma simulação aqui. Eu pago R$4 no metro aqui, ó. 4. Sim, é na hora. Na aqui, com hora, dinheiro, né? é. Mostra o dinheiro. Pronto. E comigo o negócio é assim. Pode ser? Pode. Pronto. Então manda abraço. Então, Paulo, o negócio é que você falou que a estrada não tá legal, né? Não, moço, aí pra mim sai complicado porque o desgaste é grande e o cara lá também chorou muito porque o material que ele quer, entendeu? Ele acha que é uma quantidade significativa. E aí ele falou que o meio-fio tá caro lá e o que eu vou poder lhe oferecer aí por esse meio-fio aí é Quanto? R$4. Tá de brincadeira. Você é Não, doido, moço. rapaz? A gente tem que parar de trabalhar. Tem boca não, velho. Não, cara, você tem que entender que tem dificuldade pra eu pegar esse material e entregar lá, rapaz. Tem choradeira, se eles partirem pro outro material, sai mais em conta. Entendeu? E aí é porque esse material é o material mais bonito. Mas todo mundo pega aqui de 7. Tá certo, conta. 7 conto o metro de meio fio, eu não pago não. E outra coisa, eu vou pagar na hora, rapaz. Eu tô chorando também, é pra mim ganhar o meu também. Que eu preciso ganhar o... E não deve ser pouco, né? Eu preciso dar a minha chorada também. Não deve ser pouco. Você acha que esse cara ganha pouco? É a realidade, ah. Esse preço de meio fio eu boto, olha, qualquer um aí que ele tá ganhando R$1 no metro aí. Mas tá o quê, mano? Não vai dizer nada, nós aí, é ele, todo mundo aí faz isso, mano. Tô ganhando nada, eu tô passando aí, tô ganhando apenas minha corredora. E aí, Luiz, como é que é? E aí, Cássio? Vai fechar ou não vai? Bora, moço, fecha aí, pega o dinheiro aí, vai. Pega o dinheiro aí, pronto aí. Você me ajuda que eu lhe ajudo, rapaz. Vai ficar R$4 o metro. Você me ajuda que eu lhe ajudo, rapaz. Infelizmente, a gente não tem escolha. Você tem. Se sua casa tá tendo comida pra ficar mais tempo, não tem. Tem que aceitar. É duro, rapaz. É duro ver na vida dessa, pô. Mas não tem jeito, não. Não dá valor ao trabalho dos outros mesmo, não. Tem que se sustentar. Tem que lá. Você tem 2 filhos pra dar comida. E a vida é essa aí. Não tem jeito, não. Vamos lá com sua parte.
Corta. Vocês estão me metendo de quem, Luiz? Vocês estão me metendo de quem, velho? Fazendo de vilão aí. Mas até choro. Não tava previsto o choro, né, mãe? A gente é um pouco de tudo. Diante da realidade que a gente encontra aqui, as dificuldades de trabalho aqui no povoado, então eu e a minha esposa aqui em casa, a gente teve a ideia de trabalhar também com plantas, né? A princípio era um desejo de ajudar o meio ambiente de uma certa forma, né? De plantar árvores. A gente foi vendo que também poderia ser uma renda a mais, né? Na família. E isso começou a funcionar. Então a gente começou a se dedicar um pouco nas horas vagas, né? Eu trabalhando na pedreira. E sempre nos finais de tarde a gente começou a fazer essas mudas. Isso vem gerando uma renda no orçamento. Acaba nos ajudando muito, né? Nas contas. Sempre que tem uma folguinha na pedreira, a gente tá por aqui tomando outro rumo, porque como a gente sempre vem sofrendo nessas consequências da falta de venda de pedra, né? A gente às vezes trabalha lá e demora um tempão para conseguir vender esse material. Você não tem medo dessa cadeira derrubar o cliente, não? Tu corta quantos cabelos por sábado aqui? O moço chega a cortar na base mesmo assim, dá para tirar aí seus 70, 80, às vezes até 100 reais. E você começa que hora e acaba que horas? Pego meio-dia e vou até às 6, 7 horas da noite aí. Ah, e tá caçando o que na pedreira, mano? Então, No sol quente daquele? mas é só um dia, né? Pra mim cortar esses cabelos logo eles têm que crescer, aí eu tenho que voltar pra lá. Não tem cliente pra isso não, né? Não tem não. Agora ajuda muito, você compra um quilo de carne, paga a energia de sua casa. Mas não dá pra sair da pedreira pra cortar Não cabelo, dá, não. não tem como não. A gente tem que arriscar lá e vir remendar aqui. Agora, o que eu acho encabulado em você é que você corta um cabelo com esse jeitinho todo e ao mesmo tempo é um bruto cortador de pedra, né? O cortador de pedra não tem bicho mais bruto que um cortador de pedra, não. Não, aí... Muita gente tem a pedra como se fosse... Pelo fato dela ser dura, a gente não tem que ser um pouco sensível com ela. Tem que ter, senão ela também... O material que você estiver fazendo... Você... Meta a marreta de qualquer jeito, o que é que acontece? Ele vai quebrar. Não vai ter esquadro, Não vai ter nada, não vai ter... E aí a gente... Então tem que ter sensibilidade também pra... Tem. Você pega uma pedra de fogo, por exemplo, uma pedra para fazer o fogo, um forno, um negócio, é o que? Mais arenosa, se você não tiver cuidado ela quebra, se você for bruto demais, mete a marreta. Então tudo é jeito. É verdade. A melhor hora da pedreira é essa. Porque depois, só Deus sabe. Amém. Olha aí, Tá subindo, tá subindo a ladeira aí. Você viu a subida aí? tá subindo. Ela vai na maqueta, né? Falou assim, tá bom. É gostoso ouvir uma música de Roberto Carlos, viu? Tá aqui na Bahia, papai. Oi? Eu pensei que você estava matando uma jaca aí. Bom dia, gente. Tá na paz aí, né? Que gostoso, viu? Vamos ajeitando aí. Ficou melhor agora que eu vou chegando. Vamos ajeitando aí. É, Que tá na hora da boia. isso aí. Que bom. Olha, então a música é essa aqui, ó. Nós vamos fazer agora a gravação dessa música. É, né? E o senhor vai cantar as canções do senhor depois aí, viu? Tá legal. Tá legal. Tá entendendo? O importante é eu estar no meio da pedra, né?
Acorda bem cedo sobre a serra com sua roupa de guerra, mais um dia de consumição. Resignado, sem o fogo, bate o fole, que a batalha não morre, exige muita atenção. Marreta na cabeça do bichote e a batida vira shot, mas a coisa não é festa não. Essa é a vida de um cortador de pedra, talhadeira sempre cega para judiar a mãe. Acorda bem cedinho sobre a serra com sua roupa de guerra, mais um dia de consumição. Resignado, sem o fogo, bate o fole, que a batalha não morre, exige muita atenção. Marreta na cabeça do bichote e a batida vira shot, mas a coisa não é festa não. Essa é a vida de um cortador de pedra, talhadeira sempre cega para judiar a mãe. Minha madrinha, mãe Conceição, protege com a força de sua reza todo cortador de pedra de Campo de São João. Protege com a força de sua reza todo cortador de pedra de Campo de São João. Minha madrinha, mãe Conceição, protege com a força de sua reza todo cortador de pedra de Campo de São João. Protege com a força de sua reza todo cortador de pedra de Campo de São João. Olha aí. Acorda bem cedinho sobre a serra com sua roupa de guerra, mais um dia de consumição. Resignada sem o fogo bate fome, que a batalha não é mole, exige muita atenção. Marreta na cabeça do bichote e a batalha fica short, mas a coisa não é festa não. Essa é a vida de um cortador de pedra, talhadeira sempre cega para judiar a mão. Acorda bem cedinho sobre a serra com sua roupa de guerra, mais um dia de consumição. Resignada sem o fogo bate fome, que a batalha não é mole, exige muita atenção. Marreta na cabeça do bichote e a batida vira short, mas a coisa não é festa não. Essa é a vida de um cortador de pedra, talhadeira sempre cega para judiar a mão. Minha madrinha, mãe Conceição, protege com a força de sua reza todo cortador de pedra de Campo de São João. Protege com a força de sua reza todo cortador de pedra de Campo de São João. Minha madrinha, mãe Conceição, protege com a força de sua reza todo cortador de pedra de Campo de São João. Protege com a força de sua reza todo cortador de pedra de Campo de São João. E foi gostoso, foi, viu? Aconteceu, amigo, não tenho transporte. O carro que eu tenho é um carrinho de mão. Amigo, lutei pra caramba, mas aprontei o seu barracão. Olha aqui, amigo, a chave do seu barracão. Me pague de uma vez, que eu não gosto da prestação. Olha, amigo, olha aqui, amigo, a chave do seu barracão. Me pague de uma vez, que eu não gosto da prestação. Oh, Ana, oh, Ana, meu amor. Ana, eu estou ligado no que você me falou. Ana, oh, Ana, meu amor. Ana, eu estou ligado no que você me falou. Eu nunca esqueci não, viu, Ana? Tchau, viu? Eu vou me embora, depois a gente se encontra, viu? Tchau.